Olá, nesta terça-feira a Unesp Notícias fala da Xantala em bebês. Esse tipo de massagem traz várias vantagens para os recém-nascidos. Essa carinha de desconfiada não é à toa. É a primeira vez que a Ana Helena, que tem só 2 meses, vai passar pela Xantala. Alunos da Unesp em Bauru fazem paralisação no campus. Evento divulga projetos que deixam a universidade mais próxima da comunidade. A gente começa a edição desta terça com a paralisação que alunos da Unesp fizeram hoje em Bauru. Entre as reivindicações, eles protestaram contra a localização da moradia estudantil e também contra a quantidade de refeições que serão servidas no restaurante universitário. Os estudantes percorreram as ruas do campus de Bauru. Com faixas, apitos e instrumentos musicais, fizeram barulho para chamar a atenção. Eles acompanham o movimento dos campos de Ourinhos, de Assis e de Marília, que estão em greve. Entre as reivindicações, os alunos dessas 4 unidades protestam contra a redução das bolsas de estudo para alunos de extensão e de graduação. Nós sabemos que na universidade pública existem pessoas de baixa renda, que são filhos da classe trabalhadora, e essas bolsas estão sofrendo todo tipo de ataque. Primeiro, elas foram diminuídas, existem vários projetos de extensão e bolsas de critério socioeconômico que foram cortadas. Segundo, elas foram diminuídas pela quantidade de meses. Antes elas eram disponibilizadas por 10 meses, agora elas são apenas por 9. O que a gente considera isso um absurdo, porque é estudante em tempo integral, mesmo nas férias escolares. Em Bauru, a maior parte das aulas foi suspensa. Os alunos aderiram ao movimento espontaneamente. A ideia é que a gente não ia forçar ninguém a parar, né? A questão era discutir pela importância das pautas, pela importância do movimento que vem acontecendo, né? Então, o que a gente fez foi divulgar online, divulgar por meios oficiais também e passar vários cartazes durante a faculdade, pela faculdade. Os manifestantes também discutiram o Programa de Inclusão com Mérito no Ensino Superior Público, o PIMESP, que prevê que as universidades públicas do estado tenham 50% dos alunos vindos de escolas públicas. Para isso, os ingressantes teriam que passar por cursos preparatórios para acompanhar o ritmo das aulas. A gente considera que é um sistema que é ainda mais excludente. Pessoas que passam no vestibular ou no novo Enem, eles passam por outro processo. Eles são colocados durante 2 anos com aulas à distância, com aulas virtuais. E durante esses 2 anos eles têm que atingir uma média número 7 para poder ingressar dentro da universidade pública. E eles saem apenas com um diploma de técnico em cidadania. E o que a gente delibera é que, na verdade, esses estudantes eles podem muitas vezes perder a motivação de entrar na universidade pública e eles não estão o direito deles não está sendo garantido dentro da universidade pública. Os alunos de Bauru também protestam sobre questões locais do campus. Uma das reivindicações que entrou na pauta foi a forma como deve funcionar o restaurante universitário, que ainda não foi inaugurado. O RU ele foi construído, já é uma luta de mais de 20 anos. Alunos estão lutando a isso há muito tempo para ser construído. E agora foi tirado numa reunião do GAC, que são os maiores deliberadores aqui da universidade, que só vai ser feito 400 refeições no período diurno, ou seja, o pessoal que é do período noturno não vai poder usufruir desse bem, que é o bandejão universitário. Só que aqui na Unesp Bauru, a maioria dos cursos são noturnos, o que a gente considera que é uma incoerência. Esse campus apresenta mais de 6 mil alunos em graduação, 2 da pós, mais funcionários e professores. Além do restaurante, a moradia estudantil também virou alvo de críticas. Só tem lugar para 32 pessoas no momento, o que também é outra incoerência, contando com o número de pessoas. E os problemas são: lá o lugar é um pouco inacessível, não tem iluminação, à noite é perigoso, não tem segurança. São raríssimos os ônibus que vão até lá. Então a gente está reivindicando por melhoria de acesso até lá.
para que se tenha ônibus, que se tenha iluminação, que tenha segurança para as pessoas que vão morar lá. Sobre as reivindicações locais, o presidente do campus em Bauru reconhece que o acesso à moradia estudantil é inadequado. A administração já fez contatos com a prefeitura e com a Artesp para melhorar a iluminação. No entanto, ele contesta as reivindicações dos alunos sobre a pequena quantidade de vagas. O ano passado nós abrimos as inscrições, né? Abrimos um edital para inscrições. Nós tivemos 4 alunos inscritos só. Nós temos 32 vagas hoje. Tem 4 alunos e nós fornecemos as bolsas moradia para esses alunos, porque não iríamos funcionar um prédio daquele tamanho para 4 alunos. Esse ano abrimos as inscrições e nós tivemos 31 inscritos e 27 foram selecionados. Então nós temos 5 vagas ainda. O que é insuficiente? Eu não entendo isso. No caso do restaurante universitário, Manfrinato afirma que há um cronograma de atividades a ser seguido para que a implantação seja bem sucedida. O restaurante, na verdade, está previsto para 1.400 refeições diárias, tá certo? Lógico que nós não vamos começar com 1.400 refeições, mesmo porque nós não sabemos qual vai ser a demanda. Nós nem vamos iniciar com 400, nós vamos iniciar com 200 refeições. A paralisação continua até hoje à noite, quando uma nova assembleia deve ser realizada para definir se o movimento continua. Sobre o programa de inclusão, a Unesp se manifestou por meio de nota, afirmando que o Conselho Universitário deliberou favoravelmente as metas de inclusão social do PIMESP. Agora, a Unesp aguarda a posição das demais universidades estaduais públicas, a USP e a Unicamp, para nova manifestação. Quanto às bolsas de estudo, a Pró-Reitoria de Extensão afirma que, neste ano, a universidade aumentou a quantidade de bolsas e que o valor mensal dela subiu. Segundo a Pró-Reitoria, podem ocorrer variações no número de bolsas que cada unidade recebe, conforme a avaliação dos projetos. Números da dengue. Bauru já registra quase 4.000 casos da doença. 3.972 pessoas foram contaminadas só neste ano. Os números continuam a subir mesmo neste período de seca do ano. E a gente continua sem chuva nos próximos dias e com mais frio. As informações são do IPMET. Uma massa de ar polar mantém as temperaturas amenas e o tempo firme. Não há possibilidade de chuvas para os próximos dias. Em Bauru, a previsão é de que esta quarta-feira tenha a madrugada mais fria do ano. A umidade do ar agora é baixa, está em 32%. No início da tarde, a temperatura chegou a 24 graus. Amanhã, a temperatura deve cair para 23 em Bauru e em Piratininga. Em Agudos, a máxima não deve passar dos 21 graus. No próximo bloco, vamos falar do Fórum de Extensão Universitária da Unesp. E ainda hoje, você vai saber quais são os benefícios da Chantala. Voltamos já! A partir de hoje, as operadoras de planos de saúde têm que justificar por escrito quando não autorizarem os procedimentos médicos. As informações devem ser entregues ao beneficiário, enviadas por correspondência ou por e-mail. O prazo máximo é de 48 horas a partir da data de solicitação do cliente. A multa prevista para as operadoras que não atenderem o pedido dos usuários é de R$30 mil. Se o caso for de urgência e emergência, o valor da multa sobe para R$100 mil. No Brasil, cerca de 48 milhões de pessoas possuem plano de assistência médica. As novas regras valem também para os planos odontológicos. Alunos das 3 faculdades da Unesp em Bauru participaram hoje do 3º Fórum de Extensão Universitária. Eles mostraram como está o andamento dos projetos que realizam com a comunidade. Quem compareceu ao evento conferiu como estão os trabalhos que os alunos de graduação e de pós-graduação realizam. O 3º Fórum de Extensão Universitária apresentou os projetos que extrapolam os muros da universidade. Dos quase 1.500 projetos de extensão da Unesp, 130 estão expostos nestes painéis. Uma oportunidade para os alunos mostrarem o trabalho que eles têm feito com a comunidade. Os alunos de Educação Física avaliaram a saúde de 110 pessoas. Durante 9 meses, monitoraram como eles se comportavam levantando cargas pesadas.
O teste de carga máxima ele é fundamental para a gente prescrever um treinamento. Então, determinadas espécies de treinamento e para determinados públicos, sejam eles pessoas que têm distúrbios metabólicos ou osteomúsculo-articulares ou pessoas saudáveis, determinadas espécies de treinamento requerem uma porcentagem dessa carga máxima e períodos de intervalo diferentes, velocidades na execução diferentes. Esses alunos de design usaram madeira de reflorestamento para construir bancos que foram instalados no horto florestal. Aqui eles trouxeram protótipos das peças. Se por um lado o horto ganhou nova mobília, por outro os alunos ganharam experiência. Então colocar a mão na massa, parafusar, ver os próprios erros ali que acontecem às vezes na prática, isso agrega muito ao projeto final e a todo o processo dele. Este trabalho de alunos de jornalismo e de pós-graduação em TV digital montou um acervo de artigos sobre TV digital, material importante para os pesquisadores da área. Por causa da evidência que está tendo a televisão digital, essa discussão tanto aqui no Brasil quanto no espaço ibero-americano, que foi o motivo desse acervo. Para o coordenador do evento, os projetos de extensão dão à comunidade um retorno dos investimentos que são feitos no ensino e na pesquisa. O papel que a Unesp tem e que deve intensificar e deve aumentar esse papel de contribuição com a sociedade, mas não é só uma via de levar o conhecimento à sociedade, mas também de aprender, né, e de uma mão dupla, né? Quer dizer, aprende ao mesmo tempo que leva o conhecimento. Né? Os estudantes ainda participaram de uma palestra que discutiu novas propostas para os projetos de extensão. Depois do intervalo, vamos mostrar que a Xantala pode ser excelente para o bem-estar de bebês. E mais, a psicóloga Olga Rolim fala da importância do contato entre mãe e filho. Voltamos já! A Xantala é uma técnica indiana de massagem. Em bebês, ela ajuda a aliviar as cólicas, relaxa e ainda aumenta o vínculo entre a mãe e a criança. O Unesp Notícias foi conhecer. Essa carinha de desconfiada não é à toa. É a primeira vez que a Ana Helena, que tem só 2 meses, vai passar pela Xantala. Essa técnica indiana parece só uma massagem, mas vai além disso. A melhor função para a técnica é estabelecer o vínculo mãe e filho. Depois disso, ela tem uma melhor consciência corporal, coordenação motora e melhora da função imunológica. Uma criança que é amada, que é desejada e querida, o sistema imunológico fica sempre mais ativo. A massagem é indicada para bebês entre 1 e 4 meses, que não podem estar gripados e nem em estado febril. Deve ser feita uma vez ao dia, de preferência antes do banho e pelo menos 1 hora depois que a criança mamou. Não deve durar mais do que 20 minutos. A mamãe já conhecia a técnica e ficou curiosa para ver como a pequena ia se sentir. Eu ouvia falar e tinha vontade de fazer, mas devido ao tempo de trabalho e estudos não tinha tempo de ir e aprender a técnica. Como a Thalita nunca fez a Xantala, ela primeiro tem que aprender com a professora como é que se faz. O primeiro passo é aquecer as mãos para ficarem na mesma temperatura do corpo da criança. Os primeiros movimentos são feitos no rosto. Porque a gente pensa, nossa, um bebê de 1 mês de vida, 2 meses, que é o caso da Ana Helena, não tem nenhum tipo de estresse, não está cansada. Só que o que ela mais faz nessa fase? Sugar, é mamar bastante. Então a bochechinha acaba ficando bem congestionada, bem endurecida pela sucção. Então eu, com 2 dedos, eu apoio na bochechinha e faço um movimento circular. Venho com deslizamento no nariz, só deslizar. Não posso pressionar, porque acaba congestionando as narinas. Faço um movimento de deslizamento na testa, na fronte. Tem criança que desde pequenininha, qualquer movimento que faça, já enruga a testa. Na sequência, a massagem é feita no peito. A finalidade da massagem no tórax é porque o bebê ainda fica em posição fetal, principalmente nessa fase de 1 mês, 2 meses de vida. Então a manobra faz com que expanda o tórax, né, e possa alongar a musculatura. Então eu parto sempre do centro e deslizo para as laterais. Atenção também aos bracinhos e mãozinhas. Venho com movimento de torção, movimento de girar aí no braço.
Vou virar de lado o bebê, volto, massageio as mãos, lembrando que o bebê nessa fase mantém sempre as mãozinhas fechadas num ato reflexo. Então eu estimulo a abertura das mãos. A barriguinha é uma das partes mais importantes. Eu vou intensificar mais se a criança tiver cólica, se a criança tiver menos cólica ou não tiver cólica, eu só vou fazer um deslizamento. Assim como nos braços, nas pernas, são feitos movimentos circulares. Porque da mesma forma que a mão, o pezinho também fica em flexão, né? Fica dobradinho. Deslizo dedinho por dedinho. Ainda com a criança de frente, é hora de fazer vários alongamentos. Eu vou flexionar os bracinhos e as perninhas. Alongo e solto. Viro de ladinho para alongar as costinhas também. Depois é a vez de fazer massagens nas costas. Ela já está bem firminha, bem durinha, então ela não fica pendendo a cabeça, ela já sustenta. E eu vou fazer um deslizamento sobre as costas. Prontinho, bebê massageado, mãe empolgada. E agora eu gostei, ela ficou também bem calminha. Vou procurar aplicar antes dela dormir, depois do banho, para ela ter uma noite de sono mais gostoso, um tempo maior do que ela já tem. Vale a pena lembrar que a Chantala, apesar de parecer simples, exige conhecimento especializado. Fazer a massagem em bebê sem conhecimento pode trazer riscos e até mesmo provocar lesões. Por isso, se você se interessou pela técnica, procure um fisioterapeuta para aprender os procedimentos adequados. A gente continua a falar sobre a importância desse contato entre a mãe e o bebê com a psicóloga Olga Rolim, professora da Unesp. Professora, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço o convite. Professora, essa proximidade que a gente viu durante a Chantala, que a mãe estabelece com o bebê, ela repercute também no emocional? Como que ela contribui com o emocional dessa criança? Olha, você viu que ali é um momento além dos momentos de cuidado que a mãe tem com o bebê. Então é um momento onde ela para, massageia, mexe no seu bebê, olha nos olhos. Então todo esse contato, ele acaba sendo imbuído de muita afetividade. Você percebeu que o bebê ficou muito tranquilo, até com a fisioterapeuta que não é do conhecimento do ambiente dela. Então imagina a mãe fazendo aqueles movimentos. Então é uma situação que dá prazer para quem faz e para quem recebe. Então isso é importante para a relação mãe-bebê. Outro momento de muita intimidade da mãe com o filho é a hora da amamentação, né? Até porque a amamentação ela tem uma durabilidade. Então o bebê mama num seio, mama no outro, vai demorar em média uma meia hora. Então durante esse tempo a proximidade corporal, quer dizer, o cheiro da mãe, a mãe envolvendo o bebê com o braço. Então a amamentação, além de muito bom para a saúde, ela agrega muitos outros valores, porque tem toda essa proximidade e esse reconhecimento entre mãe e bebê. Mas a Olga comentava comigo que esse momento da amamentação precisa ser um momento de entrega da mãe também, né? É importante que a mãe curta esse momento. Então é importante que ela saiba ou que ela se conscientize de que isso é importante para o seu bebê e esse tempo que ela está doando para ele vai repercutir na relação deles por muito tempo. Então é importante, ela não vai ficar presa ao bebê como é a amamentação por muito tempo. Então é bom que ela curta esse momento, que no decorrer da vida dos dois vai durar pouco. Quer dizer, que ela olhe no olho da criança, ela pode acariciar a criança? Pode, deve. Agora, lembrando sempre que é um momento de amamentar, quer dizer, a criança está sendo alimentada, porque às vezes a mãe aproveita esse momento que o bebê está perto, corta a unha, tira a casquinha da cabeça, fica mexendo no bebê. Né? Mexendo no bebê. Ela não deve fazer isso não nessa hora, o bebê está ocupado, ele está sendo amamentado, mas conversar com ele, acariciar, tudo isso é muito importante. Alguém, a mulher que por algum motivo não conseguiu amamentar e tem que dar a mamadeira para o bebê, ela pode reproduzir esse vínculo, esse contato de alguma forma? Pode e deve. Uma orientação que nós damos para mães de bebês que são amamentados com leite artificial é que a mamadeira seja dada na mesma posição do peito. Então, o bebê no colo,
porque já que vai dar a mamadeira pode ser dada em qualquer lugar, o bebê no berço, o bebê no carrinho. É importante que a mãe faça isso, né? E que ela faça isso nessa posição de segurar o bebê para ser amamentado e dar a mamadeira porque ela está aconchegando o bebê está sentindo o cheiro dela. Então tem aqueles outros valores que ainda estão presentes mesmo que o leite seja artificial. E a senhora que trabalha, faz pesquisas com bebês, tem uma diferença em termos afetivos ou no comportamento de crianças que sejam amamentadas pela mãe ou na mamadeira? Na realidade, no peito ou na mamadeira? A diferença é pequena. E os bebês que são amamentados no peito, eles têm vantagens sobre os outros, por exemplo, na linguagem. Por quê? Como a fisioterapeuta mostrou, o bebê fica, de tanto ele sugar, ele acaba desenvolvendo essa musculatura. E isso facilita a aquisição da fala. Então, os bebês que são amamentados no peito, eles tendem a ter um desenvolvimento melhor de linguagem. E pode ter também incognição, socialização, porque sempre há uma proximidade maior da mãe com essa criança. Mas o que a gente tem observado é que, por outro lado, a criança que é amamentada com leite artificial, ela é mais independente. Talvez porque a hipótese que nós levantamos é que muitas pessoas cuidam dela, ela vai para diferentes contextos, não nessa hora de amamentação, mas ela não é tão ligada à mãe. Então, pode ser que isso também promova essa maior independência dela. Então, na verdade, tanto faz uma forma de amamentação, de alimentação, quanto outra, o que importa é que a mãe esteja atenta para o que significa amamentar e o que ela pode usufruir ou melhorar o seu relacionamento nessas ações de cuidado que a gente chama. Mesmo o banho é uma ação de cuidado também muito importante. Agora, nós tivemos aí o exemplo da Chantala, que agrega um outro momento onde a mãe se dedica ao bebê. Então, pode ver que tem várias oportunidades que essa interação com o bebê seja extremamente prazerosa, porque isso é muito bom. O bebê dá trabalho, ele chora, às vezes a gente não sabe o que ele tem, então isso desespera e desestrutura. Isso acontece? Vai acontecer, mas olha quantos momentos bons que tem para curtir com o bebê. E esses momentos, como a gente mostrou da massagem, eles trabalham também com o conceito de apego, o apego dessa criança à mãe, mas é importante que esse apego, a senhora me explicava, seja um apego saudável, seguro, né? Seguro, porque quando uma criança tem apego seguro, significa que ela sabe a quem se reportar em situações ou de perigo, ou que ela tem alguma necessidade. Caiu, machucou, está doendo. Então, a criança com apego seguro, ela tem presente que a mãe é continente às necessidades dela. Então, isso é uma coisa importante. Agora, a mãe que se antecipa às necessidades do bebê, aquela mãe que fica extremamente vigilante. Aquela mãe desesperada. Desesperada, como você fala. Na verdade, isso não é bom para o bebê, porque o bebê não desenvolve, ele não tem oportunidade de explorar o ambiente. Ele espera sempre que a mãe o ajude. E isso vai repercutir na vida dele inteirinha. Então, ele vai sempre esperar que alguém o ajude. Então, ele não toma iniciativas, ou a hora que ele se vê sem aquela figura, ele se desespera. Então, o bebê, por exemplo, chora muito, o bebê que não tem um apego seguro. Então, é importante que a mãe deixe o bebê explorar o ambiente, mas que ela seja continente às necessidades dele. Isso é importante porque nós estávamos falando um pouco antes da questão dos papéis, dos múltiplos papéis. Ser mãe é um papel, e à medida que o bebê nasce, a gente percebe que ele é tão dependente da gente que a tendência é querer ser mãe 24 horas por dia. Então, inicialmente, isso é importante porque você está conhecendo aquele bebê e essa relação é importante. Mas também vale lembrar que outros papéis são importantes. Ser mulher, esposa, mãe dos outros filhos, profissional. Então é importante cuidar de todos os papéis também, junto com ser mãe de um bebê. Tá certo, professora. Muito obrigada por falar desse momento tão crucial e importante da vida da gente. Obrigada. O Unesp Notícias termina agora. A gente volta amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Até lá!